Olá, meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e estou aqui para resolver com vocês uma questão de segunda fase da FUVEST, questão de Química, do ano de 2017. Uma questão muito bonita, envolve química orgânica, equilíbrio químico, pH, então é uma questão que mistura assuntos e essas questões é que fazem a gente pensar muito. Vamos lá? Diz assim: muitos medicamentos analgésicos contêm em sua formulação o ácido acetil salicílico, que é considerado um ácido fraco, cuja constante de ionização do ácido acetil salicílico é 3,2 vezes 10 a menos 4. A absorção desse medicamento no estômago do organismo humano ocorre com o ácido acetil salicílico em sua forma não ionizada. A. Escreva a equação química que representa a ionização do ácido acetil salicílico em meio aquoso, utilizando fórmulas estruturais. Tá. Então, vejam as informações que o exercício nos deu. O exercício nos deu a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico. O que vocês percebem nesta fórmula? Vocês percebem que nessa fórmula nós temos o grupo funcional C-OH, que é a carboxila, que é o grupo funcional do ácido carboxílico, e nós temos aqui C-OO, que é o grupo funcional do éster. Então, na verdade, o ácido acetil salicílico, ele é uma função mista. Mas se eu quero escrever a equação de ionização desse ácido, eu quero, em água, separar os hidrogênios ionizáveis. E o que a gente sabe sobre hidrogênio ionizável? Hidrogênio ionizável é aquele ligado em oxigênio. Então, aqui nós temos apenas um hidrogênio ionizável, só o ligado a oxigênio. Então, como que a gente vai escrever essa reação de ionização? Nós vamos escrever assim, ó. Aqui está o ácido. Esse ácido vai estar em meio aquoso e o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em equilíbrio com os seus íons. Quem são os íons? Ele vai liberar um H+, que vai estar em meio aquoso, e vai ficar com o ânion formado por essa estrutura. E aqui nós vamos ter C-O, O, uma vez negativo, né? E isso tudo em meio aquoso, certo? Essa era a reação de ionização que já respondia o item A, né? Olha lá, escreva a equação química que representa a ionização do ácido acetil salicílico em meio aquoso, utilizando fórmulas estruturais. Utilizamos, né? Precisamos ter então em mente que hidrogênios ionizáveis são só aqueles ligados em oxigênio. Portanto, esse ácido, ele só tem um H+, ele é monoácido ou monoprótico, tá? Item B. Pede, escreva a expressão da constante de ionização, da constante de equilíbrio para a ionização do ácido acetil salicílico. Para isso, utilize o símbolo AA para a fórmula não ionizada e AA- para a forma ionizada. Então, ele está propondo que a gente não escreva isso aqui tudo de novo, não. Que isso aqui vai ser simbolizado por AA. E o ânion AA-,
menos. Então, na verdade, nós temos essa equação de equilíbrio aqui, ó. AA, que é o ácido acetil salicílico, em meio aquoso, em equilíbrio com H+, em meio aquoso, e mais AA-, que é o ânion, em meio aquoso. O que o exercício quer da gente no item B? Ele quer que escrevamos a constante de equilíbrio, a constante KI, constante de ionização, que também você pode chamar de Ka, constante de ionização do ácido. Então, se o aluno colocar aqui KI ou colocar Ka, é a mesma coisa. Como vai ser essa constante? Vai ser a concentração de H+, multiplicada pela concentração de AA-, e tudo isso sobre a concentração do ácido, que é o AA. Pronto, montamos a constante que ele nos pedia, não é? Então, agora vamos ao item C. O item C ele pede: considere um comprimido de aspirina contendo 540 miligramas de ácido acetil salicílico totalmente dissolvido em água, sendo o volume da solução 1,5 litros. Então, nós temos uma solução aquosa de ácido acetil salicílico, a massa do nosso soluto, que é o ácido acetil salicílico, 540 miligramas, o volume 1,5 litros, não é? E ele quer que a gente calcule a concentração em mol por litro dos íons H+ dessa solução. Então, eu quero a concentração de H+ em mol por litro, tá? E diz mais, em seus cálculos, considere que a variação na concentração inicial do fármaco, devido à sua ionização, é desprezível. Tá, então qual tem que ser a primeira providência nossa? Primeira providência nossa é encontrar a concentração molar dessa solução, onde eu vou analisar a ionização, não é? Então, o que a gente sabe a respeito de molaridade? Molaridade é número de mols do soluto sobre o volume da solução. Número de mols do soluto nós não temos ainda, mas nós sabemos que é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. A massa do soluto, o exercício me deu 540 miligramas, mas eu tenho que usar essa massa em gramas. Então, eu posso escrever 540 vezes 10 a menos 3 do grama, né? Miligrama é 10 a menos 3 do grama. Então, já temos essa massa, ó, 540 vezes 10 a menos 3. E a massa molar, o exercício também nos deu 180. Eu posso cortar esse zero. E 54 é exatamente o triplo de 18. 3 vezes 8, 24 vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, isso vai dar 3 vezes 10 a menos 3 mol de AA. E, portanto, a molaridade, ela vai ser número de mol do soluto, que é 3 vezes 10 a menos 2, aliás, desculpem, a menos 3, sobre o volume, que é 1,5. 3 dividido por 1,5 vai dar 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mas o que nós sabemos? Olha lá, nós sabemos que AA em meio aquoso se ioniza formando H+ aquoso e mais AA menos aquoso. E produz aqui um equilíbrio, né? Toda vez que nós temos um equilíbrio, a gente pode analisar situação inicial, reage e forma e o equilíbrio. Situação inicial é
termos uma solução de concentração molar 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro e nada ainda de íons. Que quantidade se ioniza? Não sabemos, então vamos supor que seja X. E como a proporção é 1 para 1 para 1, se o que se ionizou foi X, formou também X molar de H+, e X molar de A-. A-. E o que eu vou ter no equilíbrio? Então, no equilíbrio, eu tinha 2 vezes 10 a menos 3. Ionizou X, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 menos X. Mas aqui eu tenho que me lembrar da leitura do exercício. Ele disse que deveríamos desprezar a quantidade que foi ionizada, porque trata-se de um ácido fraco e a quantia ionizada é muito pequena, não é? Então, eu posso dizer que essa diferença, ela é aproximadamente 2 vezes 10 a menos 3. Se eu tinha nada de H+, e formei X, no equilíbrio eu vou ter X. Nada de A menos e formei X, no equilíbrio eu vou ter X. Pronto. Montado esse quadro, nós podemos, então, agora, vamos colocar assim para a sua visualização ser melhor, né? Montado esse quadro, nós podemos agora substituir os valores encontrados nesta relação. O que nós sabemos, gente? Nós sabemos que KI é a concentração de H+, multiplicada pela concentração de A menos, e tudo isso sobre a concentração do AA, que é o ácido acetil salicílico, né? A constante KI, o exercício me deu. Ela vale 3,2 vezes 10 a menos 4. A concentração de H+ no equilíbrio é X. De AA menos também é X. E a concentração do ácido no equilíbrio é aproximadamente 2 vezes 10 a menos 3. Eu posso passar esse 2 vezes 10 a menos 3 para lá multiplicando. Então, vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 7, que é igual a x². Ou seja, x² eu posso escrever 64 vezes 10 a menos 8, concordam? E aí, x é a raiz disso. Raiz de 64 é 8, e a raiz de 10 a menos 8 é 10 a menos 4. O que é? Mol por litro. Portanto, cheguei no que o exercício me pedia. O exercício me pedia a concentração de H+, mas a concentração de H+ é X e eu acabei de calcular. Então, a concentração de H+, ela vale 4 vezes 10 a menos 4. Aliás, desculpem, 4 não, 8, né? Ela vale 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ficou claro? Tá? Então, é muito importante fazer essa tabelinha, né? A tabelinha do que aconteceu com a reação, desde a situação inicial até o equilíbrio. Ficou bem claro? Ótimo, tá? Esse não era também o único método para ser feito, tá? Talvez alguém aí do outro lado está dizendo, não posso fazer pela lei de Oswald? Pode, né? O que diz a lei de Oswald? A constante de equilíbrio iônico, KI, é sempre igual a α² vezes a molaridade. Como nós já temos a molaridade e já temos o KI, nós achamos o alfa. E a concentração de H+, segundo a lei de Oswald, é alfa vezes a molaridade. Aí nós chegamos também na concentração de H+ por esse outro caminho. Eu preferi fazer a vocês o quadro para lembrá-los como é que a gente pensa a nível do transcorrer da reação química até o equilíbrio. Correto? Tá. Feito o item C,
Agora, vejam o item D. O item D diz assim: no pH do suco gástrico, a absorção do fármaco será eficiente? Justifique a sua resposta. O que você teria que ter pensado para verificar se é ou não eficiente? O fármaco, ele é absorvido no estômago do paciente. E a absorção do fármaco deve ser na forma não ionizada. Então, vamos pensar neste equilíbrio. Olha, vejam bem. Vou apagar o item A para nós pensarmos no item D. No nosso fármaco, nós temos uma solução aquosa de AA em equilíbrio com H mais aquoso e mais o AA menos aquoso. Esse fármaco, ele vai cair no suco gástrico e olha a informação que a gente tem aqui, ó. O pH do suco gástrico é um valor entre 1,2 até 3. pH entre 1,2 e 3 é um pH ácido, não é? Então, o suco gástrico, na verdade, tem caráter ácido. Se ele tem caráter ácido, quando nós colocarmos esse fármaco no suco gástrico, no nosso estômago, o que vai acontecer? Caráter ácido tem uma concentração alta de H+. O que vai acontecer com essa concentração de H+? Aumenta. Aumentando essa concentração de H+, qual é a tendência do equilíbrio? Se deslocar para a esquerda. O equilíbrio se deslocando para a esquerda, se deslocando para o fármaco na forma não ionizada. E não é isso que faz com que ele seja mais eficiente? Sim. Portanto, o que o exercício me perguntava? No pH do suco gástrico, a absorção do fármaco será eficiente? Sim. O suco gástrico tem caráter ácido acentuado e provoca o deslocamento do equilíbrio no sentido da forma não ionizada do fármaco. Que esta é a forma ideal, né? Na forma não ionizada, o fármaco tem maior eficiência. Era essa a resposta que nós tínhamos que dar. Ficou bem claro? Até mais!